Ó, pessoal, a gente vai começar a ver geometria plana, tá? Geometria plana, tá? Introdução, tá? Ó, a palavra geometria tem origem grega, né? E significa medida da terra. Geo quer dizer terra, metria, terra, né? Quer dizer, essas definições são praticamente em relação à origem da geometria. Hoje em dia ela tem um significado muito maior do que isso, tá? Mas vamos deixar essa discussão de lado, né? Vamos para frente, tá? Ângulos, ó. Podemos classificar os ângulos em ângulos agudos. O que é ângulo agudo? É um ângulo que a medida dele é menor do que 90 graus, tá? Você pode notar que ele é menor do que 90. 90 seria esse aqui, ó. Seria uma coisa aqui, ó. Um formato de um L, né? Ou um formato de uma cruz, ó. A gente forma 90 graus. O ângulo 90 graus a gente chama ângulo reto, tá? O menor do que 90 a gente chama de agudo. E o maior do que 90, tá? A gente chama de obtuso. Então seria isso, tá? Vê, esse aqui é 90, né? Chama de ângulo reto. O menor é o agudo. Você vê que esse ângulo aqui é menor, é a abertura, né? Geralmente a gente lê assim, ó, medida de AOB. Quer dizer, a gente coloca o chapeuzinho no vértice, tá? Essa parte aqui, ó, tá? Que é a mesma coisa, né? Colocando sempre no chamei de O, tá? Isso pode variar também, tá? Então vamos para frente. Ó, ângulos complementares. O que é isso? Ó? Ângulos complementares é o seguinte, eu tenho dois ângulos aqui, né? Eu tenho aqui, vê, esse ângulo aqui, ele mede 90 graus, tá? Esse ângulo aqui todinho, ó. Aqui pega esse aqui todinho. Então aqui eu tenho esse ângulo aqui, ó. Tá? Esse ângulo aqui que eu digo que ele é 60 graus. Ó, se eu sei que esse aqui é 60, tá? Se eu sei que esse aqui é 60, quanto é que falta para 90? 30. Então isso aqui só pode ser 30, tá? Então ângulos complementares são aquele que a soma de dois ângulos dá 90, tá? Dá 90 graus. E a gente pode representar também assim, ó, que a gente vai ver mais na frente. Eu posso representar assim, ó, 90 menos x, tá? Então no caso aqui, ó, se eu desse um ângulo de 60, quem seria o x? Ó? O x seria o 30, né? Porque, ou melhor, se eu desse 60, 60, 90 menos 60, né? O x seria 60. A resposta seria 30, né? Tá? A gente diz que é o complemento, tá? Um é complemento do outro. Ó, pessoal, o exemplo aí, ó. Deu o complemento de um ângulo de 20 graus. Ó, só é subtrair 90 de 20, né? É como se o 20 graus é o x. Ó. Então, ó, 90 menos 20 graus, 70 graus. Resposta, o complemento de um ângulo de 20 graus é o ângulo de 70 graus, tá? Ó, pessoal, a gente vai ver os ângulos suplementares, tá? O raciocínio é bem parecido com o anterior, tá? Só que os ângulos suplementares, a soma dos dois ângulos dá 180, né? Então vamos ver isso aqui. Dado dois ângulos, dizemos que eles são suplementares quando a soma das medidas for 180 graus. Ele deu um exemplo aqui, ó. Se isso aqui é 40 graus, ó, quanto é que falta para 180? 140, né? 140 mais 40 é 180. Então a soma dos dois, ó, 140 mais 40, 180 graus. O raciocínio é parecido, tá? Só que de vez de 90, a gente agora quer 180, tá? Que é um ângulo que a gente chama de ângulo raso, né? Forma uma meia circunferência, tá? Então, vê, para descobrir o suplemento de um ângulo, usamos a expressão 180 menos x. Lembra? Quando era complemento, era 90 menos x. Quando é suplemento, é 180 menos x. Então, a gente subindo aqui um pouquinho para a gente ver o exemplo aqui, ó. Então, o exemplo aqui é o seguinte. Esse aqui é um exemplo um pouquinho mais complicado, né, do que o anterior. Vê. A metade do suplemento de um ângulo mede 180 graus. Determine x. O que é o suplemento de um ângulo? É 180 menos x. Qual é a metade? A metade de qualquer coisa você divide por 2, né? A metade de 4, de 8, você divide por 2 dá 4. Ou seja, a metade de qualquer coisa você divide por 2. Então o suplemento dele é 180 menos x. Qual é a metade dele? É 180 menos x dividido por 2, que é igual a 80, que ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó. A metade do suplemento de um ângulo mede 80 graus. Então, a metade do suplemento dele mede 180. Então, vê, aqui embaixo ele está dividindo, né? Operação inversa. Quando ele sobe multiplicando. Ó. Aí foi isso que eu fiz. Aqui eu repeti, né? 180 menos x. 80 vezes 2 dá 160. 160. Agora vê o seguinte, ó. Eu vou ter que jogar 180 para o outro lado. Quando eu jogo para o outro lado, ele muda de sinal. Ó. Então aqui vai continuar menos x, tá? 160. Quem foi para o outro lado foi o 180.
Então, quando o 180 vai para o outro lado, ele fica negativo. Aí, o raciocínio é o seguinte, é como se eu tivesse 160, mas eu devo 180. Se eu devo 180, eu vou ficar devendo 20. Ó. Então, ficou menos 20. Ó. Menos x é igual a menos 20. Mas eu não quero saber o valor de menos x, não. Eu quero saber o valor de x, tá? Então, o que é que eu faço? Eu uso um artifício. Eu multiplico tudo por menos 1. Menos com menos, ó, porque qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo, tá? Fazer só jogo de sinal, ó. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais, né? Só que o número fica positivo. Ó. X é igual a 20 graus. Então pronto, ó. Qual é o valor desse número aqui? Ó? Qual é o valor de x? É 20. Ó. É fácil até de perceber. Voltando para cá, eu encontrei 20. Ó. Eu tenho 180. Menos 20 é 160. 160 dividido por 2 dá 80. Tá? Espero ter ficado claro esse negócio do menos 1. Ó. O menos 1 é só para mudar o sinal, tá? Porque menos 1 vezes 5. Ou melhor, 1 vezes 5 dá 5, né? Qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Quando eu multiplico por menos 1, ele muda só o sinal. Ó. Como aqui é menos, vai ficar mais. Como aqui é menos, vai ficar mais. É um artifício que a gente usa, tá? Então é isso, o assunto é esse, tá? O assunto é esse e em seguida eu vou mandar o formulário.